7h38. Olha, eu vou falar agora sobre INSS. Nossa, quando eu falo sobre isso, a audiência explode. Sabe por quê? Todo mundo depende do INSS e tem gente que reclama muito. Vou falar com a doutora Fernanda Nunes. Bom dia, doutora. Bom dia, B. Bom dia, queridos ouvintes. A senhora veio para uma entrevista ou está indo para alguma alta solenidade, um desfile de modas? Os dois, né, B? A gente tem que estar sempre bem arrumado para estar aqui contigo, né? Que isso? Prestigiar. Uma honra receber doutora Fernanda Nunes, que é especializada em INSS. Por que reclamam tanto do tal de INSS? Então, B, a gente está vivendo uma crise institucional, né? Com relação principalmente aos benefícios por incapacidade. Aos nossos queridos ouvintes, o que significa, né, o benefício por incapacidade? Nós estamos aqui a título extremamente informativo para levar para vocês o conhecimento, para vocês saberem dos seus direitos, né? Que é muito importante. Hoje em dia, na legislação, nós temos 3 tipos de benefícios. Quais são? Auxílio-doença, que é um benefício temporário. Auxílio-acidente, que é para quem tem alguma espécie de acidente, né? O Instituto Auxílio-Acidente. E aposentadoria por invalidez, que pode vir a ser comum, como a aposentadoria por invalidez acidentária. Esses benefícios são os maiores índices de ações judiciais no Brasil, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, como no Mato Grosso, lugares que a gente atua, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, são lugares onde tem um alto índice de ações devido ao momento precário que a gente vive na Previdência. Por quê? Quando uma pessoa tem algum tipo de lesão, seja ocasionada por um acidente de trabalho, e aí vai para você, ouvinte. Se você é empregado doméstico, estava lá lavando sua casa, escorregou, caiu, isso é um acidente de trabalho. O bancário, que trabalha muitos anos sentado, com digitações, movimentos repetitivos. A gente tem um caso aí de doença ocupacional, uma LER, uma DOR, uma síndrome de Burnout, né, que chega muito desses casos lá no escritório. Doenças psíquicas, tudo pode ser desenvolvido dentro do ambiente de trabalho. E nós chamamos isso de doença ocupacional equiparada ao acidente de trabalho. Bem como trabalhadores de frigorífico. Aqui na nossa região, a gente tem muitos e muitos trabalhadores de frigorífico. Agora você mexeu num vespeiro. Porque tem mesmo. Tem, né? Tem muita gente trabalhando em frigorífico, se acidentando. É uma pena isso. Isso. Aí seja um acidente mesmo de estar cortando algum tipo de carne, tirando, né? Às vezes está tirando a pelanca ali, cortando o frango, né? São inúmeras quantidades. A pessoa tem 2 tipos de doença. Isso a gente tem bastante casos, já temos uma tese consolidada aqui no Tribunal de Justiça do OMS, viu? A pessoa ela tem um acidente in loco, que a gente chama, né? Cortou o dedo. Foi um acidente de trabalho, gente. Tá? Ou então a pessoa está ali tendo aqueles movimentos naquela esteira enorme, esfregando muitas vezes a banha, o sebo que cai, e vai tendo problemas nos punhos, nos ombros, no pescoço. E isso é uma doença ocupacional, também equiparada a acidente de trabalho. Quer dizer, mas nem tudo também pode ser atribuído a acidente de trabalho. Nem tudo. Ou deve? Não, nem tudo. Então, por isso que a gente tem assim, alguns requisitos para fazer uma avaliação. Por isso que é importante a gente sempre buscar informação, escutar aqui a radiodifusora, né? Procurar um advogado de sua confiança para compreender, porque muitas e muitas pessoas, sabe, B, principalmente de frigorífico, chegam lá no escritório e falam: nossa, doutora, eu não sabia que eu tinha direito a acidente de trabalho. Tem, e tem mais uma notícia maravilhosa para quem está nos escutando. Você que trabalha em frigorífico ou tem algum amigo, um parente, o acidente de trabalho, ele permite que a pessoa ainda continue trabalhando, porque ele tem uma natureza, ele é um instituto cuja natureza é
simplesmente indenizatória. Então, a pessoa lá trabalha, recebe o valor de 50% de um benefício e ainda continua trabalhando e recebe um retroativo. Fernanda, né? não é só frigorífico. Construção civil também tem muitos problemas. Muito. Também cansa de chegar gente no escritório, estava levantando com a máquina, caiu, despencou, quebrou, caiu em cima do pé, esmagou, ou estava quebrando alguma parede, lascou no olho, caiu um pedacinho no olho, gerou um tipo de lesão. Tudo isso é acidente de trabalho. Né? Tudo isso gera um direito ao auxílio-acidente ou um dos outros dois benefícios que a gente comentou agora. Doutora, tem muita gente que diz assim, mas eu vou procurar e depois fica eu volto, me chamam e faz perícia e demora. É verdade que demora ou estão maximizando um problema que não existe? Na verdade, demora se a gente não procurar, né, pessoal? Então, assim, quanto antes a gente procura, quanto antes a gente passa por uma perícia, e aqui eu destaco, né, a perícia ela é essencial, seja na parte administrativa, seja na parte judicial. A perícia ela está como para uma parte do direito penal, né? Ela é a rainha das provas no direito previdenciário, então a gente não consegue fugir dela, mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia para quem entra com ação de benefícios por incapacidade, em geral, não há audiência, há apenas a perícia. Então, o cliente não precisa lá ter uma instrução, que muitas pessoas têm medo do judiciário, assim, de ter que ir lá ter acesso, ter aquele momento de passar por aquela audiência, ter que chamar a testemunha. O direito previdenciário ele é mais tranquilo com relação a isso, sabe? Doutora, tem muita gente que me procura. Por exemplo, eu nunca paguei, eu nunca recolhi INSS. Eu tenho direito a alguma coisa? Então, a Previdência, nós temos um instituto na Constituição, do artigo 202 da Constituição Federal de 88, tá? Nossa Constituição brasileira. Que se chama Seguridade Social. A Seguridade Social, ela compõe como se fosse, imaginem uma bola se dividida em 3 bolinhas, tá? Uma dessas bolinhas é a saúde, outra é a Previdência Social e outra é a assistência. Quando uma pessoa não contribui, pessoal, se você está em estado de difícil, de miserabilidade, que não tem condições de pagar a conta de luz, nós temos um benefício que se chama LOAS. Exatamente. Então, a gente consegue enquadrar nessa situação se a gente cumprir os requisitos que a lei nos exige. Então, é importante procurar um profissional de sua confiança. Às vezes está passando fome, está passando dificuldade. Nosso Brasil não está fácil, né? A carne está cara, o arroz está caro. A gente hoje em dia não faz nenhum mercado completo. O que é carne? Que é quem tem acesso, né? Assim, hoje em dia está tão difícil, né, Bê? Fernanda, essa pergunta aqui é interessante. A pessoa trabalhou na roça. Tá. O pai, né, os filhos trabalharam na roça durante vários tempos e tal. Tá. Depois a pessoa veio para a cidade, foi trabalhar em empresa, se registrou, recolheu e precisa de contar aquele tempo de serviço que ela trabalhou na roça. Como é que vocês fazem isso? Sim, temos vários casos lá. São os meus clientes mais queridos. Não que os outros não sejam, né? Mas eu sou apaixonada pelo pessoal do campo. Eu sempre digo que isso é porque você é gaúcha? Também. A minha origem toda é no campo, né? Eu venho de avós agricultores, né? Certo. Então, são as pessoas muito honestas, muito corretas, pessoas do bem. Não que os outros não sejam, tá, pessoal? Sim, mas são pessoas maravilhosas. Essas pessoas são tão simples que muitas vezes elas deixam de procurar um direito, imaginando, mas eu não tenho direito, não tenho registro, o patrão não registrava a gente e tal. Então, isso daí, esse tempo que ela passou na zona rural, podemos procurar. Contado? É contado. Vou contar um caso bem rapidinho, específico do escritório. Por uma questão profissional, a gente não pode dar nomes, né? Você sabe. Um cliente que trabalhou no Banco Bradesco e desde os 14 anos, vinha trabalhando na roça. Esse cliente tem a origem na região sul, Santa Catarina. Certo. Nós pegamos esse período especial, que a gente chama de segurado especial, fizemos uma aposentadoria híbrida. Esse é o termo jurídico que a gente utiliza. Então, a gente tem uma parte que a gente faz a instrução
apuração de testemunhas, inclusive fizemos audiência online, né, com o tribunal de lá, através do Tribunal de Santa Catarina, para inquirir essas testemunhas. Então, a gente fez a contagem para ele, realmente ficou um valor extremamente significativo, né, para ele, e fizemos a aposentadoria dele, a aposentadoria híbrida, que é a contagem do período rural junto com o período urbano, tá? Então, é possível sim. Então, se alguém se enquadrou nessa situação, procure um advogado de sua confiança. Quer dizer, se você trabalhou na roça, você veio trabalhar na cidade, aquele período que você trabalhou na roça, que você não recolheu nada porque o patrão não registrava, né? Isso é moderno agora, isso, né? A gente tem a verdade é que assim, a gente tem alguns requisitos para o trabalhador rural, né? Dentre eles tem que ser um regime de economia familiar. Certo. O que significa isso? A gente não pode ter fins lucrativos de uma grande empresa dentro desse labor, tá? Aí a gente cumpre, a gente tem que buscar através de notas fiscais, a gente tem todo um rol de documentações comprobatórias para quem não tem carteira de trabalho, a gente tem outras formas de configurar e fazer uma boa instrução probatória, ou seja, um bom conjunto de provas dentro do processo. Tem algo que eu gostaria de falar, que as pessoas têm muita dúvida aqui, retornando àquela parte dos benefícios por incapacidade, se me permite. Sim, por favor. Recentemente, a gente teve um caso no escritório de um cliente que estava de moto, ele estava retornando do trabalho e ele teve um acidente em itinere. Pessoal, acidente em itinere é igual ao acidente de trabalho. Tem muita gente que não sabe disso. Não é só o motoboy que está fazendo entrega que tem esse acidente, não. A pessoa está retornando da casa. Casa, trabalho, trabalho, casa. Mas tem que ser comprovado que ele estava no trecho da casa. Essa pessoa estava saindo do seu trabalho, indo para a sua residência, e um outro carro atravessou o sinal vermelho e bateu nessa pessoa. Ela esfolou toda a perna, perdeu boa parte dos dedos, gerando um acidente de trabalho, né? E nós configuramos um acidente em itinere. Então, assim, tem muita gente que não sabe que isso existe. E isso é importante as pessoas terem acesso a essa informação, né? Para saberem que tem direito a esse auxílio acidente ou, porventura, dependendo da incapacidade que gerou a aposentadoria por invalidez. Doutora, tem muitas perguntas aqui. Tem uma delas aqui. Militar com problema psiquiátrico em decorrência do serviço. Isso garante aposentadoria integral? Olha, os militares eles têm regime próprio. Então, a gente tem que verificar qual tipo de militar, qual é a esfera que ele utiliza. O que é uma esfera do militar? Ele é um militar com esfera estadual, ele é federal. A gente tem que verificar o estatuto que prevê, porque o militar ele é regido por uma legislação própria. Claro que a nossa Constituição ela é a suprema, né? Mas há um regimento interno próprio. Então, o que eu posso dizer para esse ouvinte querido que está conversando com ele? Tem o nome dele aí, Bê? Não tem. Então, querido ouvinte que está nos escutando... O índio passou aqui pela metade. Tá. Eu perguntei o nome dele, ele não deixou. Não deixou, é segredo. Então, tudo bem. Ele já Aham. sabe que a gente está falando com ele, né? Já. Então, é interessante a gente verificar, primeiramente, como que é o seu estatuto, quais são as previsões com relação a esse estatuto, mas, de antemão, falando num sentido geral, eu falo geral, tá? Doenças psiquiátricas, sim, podem gerar benefícios por incapacidades e eu tenho inúmeros casos de sucesso no escritório com relação a essas pessoas que momentaneamente estão com doenças como depressão profunda e depois saem da depressão e seguem a vida. Legal. O nome dele, Bê. Eu vou mandar um abraço para o Bento Félix, que está nos ouvindo e assistindo em Surubim, no Pernambuco. É isso? Isso aí. Tá Tá longe, lá, tá hein? ligado. Tá assistindo lá. E outra coisa, mandar aqui, pergunta para a doutora sobre as pessoas que ficam na porta dos hospitais abordando acidentados de moto, principalmente, para entrar com pedido de ressarcimento do DPVAT. Não parecem pessoas sérias. A pessoa pediu uma orientação. Esse é o seu Arlindo. É o seu É o Arlindo. ouvinte Arlindo, acabou de Sim, mandar aqui. seu Arlindo. E o outro, o nome, ele já deu o nome, é Guilherme Escapulatempo, bombeiro militar. Aí. Ele já gostou da Aí, resposta. um abraço, Guilherme. Vamos verificar seu estatuto de bombeiro, hein? Temos vários casos, cases de sucesso de bombeiro, viu? Mas procure o advogado de sua confiança. Com relação ao Arlindo, senhor Arlindo... Senhor Arlindo.
perguntou mesmo? Ele me Só perguntou confirmando aqui, seu sobre Arlindo. pessoas que ficam Abordam, né? oferecendo serviços então, seu Arlindo, na porta como de que eu hospitais. vou lhe dizer, né? Eu não sei quem são essas pessoas, né? Quais são que tipo de profissionais que são, né? Mas, assim, profissionalmente, a gente tem uma ética e um estatuto da OAB que a gente tem que seguir, né? E nós, no escritório, a gente segue à risca, né? Tanto que quando a gente vem fazer entrevistas ou em palestras que a gente dá muito também, em câmeras de vereadores, em prefeituras no interior, a gente sempre está aqui como um instrumento informativo, né? Para os nossos ouvintes. Então, cada um, eu sempre digo, seu Arlindo, cada um sabe do seu, né? Fernanda, estão pedindo... Com relação ao DPVAT, só um pedacinho. DPVAT, seu Arlindo, nós temos uma excelente advogada civilista, coordenadora do Núcleo Civil, que é a doutora Isabela Albieri. Essa é craque. Feroz, né, Bê? Essa é craque. Seu Arlindo, a doutora Isabela, ela faz essa parte de DPVAT, temos inúmeros casos de sucesso de DPVAT no escritório, exatamente com relação a essa temática, seu Arlindo. Eu já tive caso aqui dessas pessoas que ficam procurando na porta dos hospitais. Você caiu de moto, nós vamos pedir e tal. Olha, primeiro que você não é obrigado a contratar o serviço dessas pessoas. E segundo, que um escritório de advocacia já mostra que você vai procurar um local correto, sério, não é? Que obedece a uma ética, porque já teve caso de pessoas pegar esse ressarcimento, sumir com o dinheiro e a pessoa, né, a vítima, ficar a ver navios. Então, eu acho que aí é uma questão de bom senso. Vai procura o seu advogado de confiança e peça para ele fazer o serviço. Doutora, estão pedindo aqui o telefone. Posso dar telefone no ar aqui? Pode sim, para informações, escritório? pode. Claro. Se você quiser mais informações, o telefone da doutora Fernanda Nunes, doutora Isabela Albieri, é o 99152-8387. Tá certo? Isso aí. Tá 99-152-8387. Tá certo? Certo. Eu quero agradecer a sua presença. Obrigada. E eu acho que em rádio deveria ter esse tipo de contato seu à disposição dos ouvintes, pelo menos uma vez por mês, uma vez por semana, porque tem muitas dúvidas a respeito de aposentadoria e de vários outros serviços que as pessoas muitas vezes deixam de procurar e é um direito a ser exercido. Certo, Dê. Muito obrigada por estar oportunizando o advogado, os operadores do direito, e principalmente seus ouvintes, né? Seus fãs, que são inúmeros, né? E é sempre uma honra estar contigo, uma pessoa fantástica, né? Obrigado. Que a gente olha no olho, a gente vê a verdade e sabe, e o que faz com o amor, por isso que tem tanto sucesso. Muito obrigada a todos aqui, toda a equipe. Muito obrigado, doutora Fernanda Nunes, a doutora Isabela Albieri aqui está quietinha, mas isso é fera na advocacia. Né? Demais. Olha, a doutora Isabela, eu sempre falo, doutora Isabela é uma pessoa de uma inteligência, de uma perspicácia, de uma persistência. Gosto muito do seu trabalho. Obrigado, Isabela. Bom, são 7h57, tem fala. Algumas pessoas aqui dizendo, não falou minha pergunta e tal. Olha, eu vou separar. Você prepara as perguntas, manda para a doutora e eu vou trazê-la novamente no programa. Tem um que mandou áudio, a gente não consegue nem ouvir o áudio a tempo, né? Aí eu vou encaminhar aqui. O tempo é curto, né? É curto. Tá? Mas nós vamos fazer um especial com a doutora Fernanda.